Boa noite. Boa noite, gente. Boa noite. Boa noite, pessoal de casa. Acho que o Luciano está aí, né, Luciano? O Luciano está do outro lado do Atlântico. Então. A grande transição. Essa semana foi uma semana... Foi daquela semana. E eu imagino que para todos, né? Porque eu acho que foi uma semana diferente aí. Para mim, especialmente, tiveram alguns momentos da semana que você falou, não, eu não passo de hoje. Sabe o que você fala? Não é possível. E aí teve um dia especial, né, que a empresa que eu trabalho foi envolvida num monte de confusão, não sei o quê. E aí eu acordei um pouco atrasado, e pronto, né? Coração já tudo atrapalhado, ansiedade. Aí estou descendo o elevador, vejo uma mensagem no meu WhatsApp, minha mulher falando, você viu o tsunami? Terremoto, a Rússia dizendo que vai se preparar para uma guerra nuclear, e aí jornalista me ligando, dizendo, exatamente, aí o Trump dizendo que vai botar submarino. Eu falei, não é possível, tem alguma coisa... E de verdade, assim, eu estava no trânsito, porque eu moro num lugar muito distante de onde eu trabalho, ou vice-versa, né? Eu trabalho num lugar muito distante de onde eu moro, porque eu já não sei mais de onde eu moro, eu passo tanto tempo no trabalho que... E aí eu lembrei dessa mensagem da Joana de Ângeles. Uma mensagem relativamente recente, se eu não me engano, ela deve ser 2017, 2018, em que ela fala sobre a transição. Né? A transição planetária. E foi interessante. E aí o ruim é que eu não achei a mensagem inteira. Eu vou procurar e depois passar para vocês. Mas eu achei esse material que eu preparei há uns anos atrás, obviamente depois da mensagem, né? Então também não é tão antigo. E aí dei uma olhadinha nele e falei, poxa, acho que eu vou compartilhar essa mensagem. Eu ia falar sobre um outro assunto hoje. Eu até acho que conversei quando a gente teve a reunião na segunda-feira. Eu queria falar um pouquinho sobre desobsessão e tal, mas aí a semana ela foi tão obsediada que aí eu falei, vamos mudar de assunto, né? Mas vamos falar um pouquinho sobre essa mensagem que eu acabei, pelo menos, recebendo a intuição para olhar, né? E o que ela fala nada mais é do que literalmente o que a gente já vem falando há muito tempo, né? Que é essa transição que a gente está fazendo, que a gente está passando aqui na Terra, de um planeta de provas e expiações para... Só que é interessante da mensagem dela, e de novo, né? Eu tenho uma mensagem escrita e também uma mensagem em voz, obviamente não dela, mas de uma narração bem legal, com algumas imagens também interessantes. Ela fala que a transição, porque quando a gente fala em transição, parece que nós vamos acordar um dia e... olha que lindo, maravilha. Sabe aqueles filmes quando acaba o mundo, que no dia seguinte acorda, passarinho, sol... Aí eu falei, poxa, não é assim. A transição é o que a gente está vivendo, né? É literalmente o que todos nós estamos experimentando, tanto dentro da gente, como no mundo fora. E eu acho que o apelo que ela faz na mensagem é justamente esse. Olha, gente, o processo ele não é fácil. Mas, ao mesmo tempo, tem como você se ajudar a passar por esse processo, né? Então, eu vou trazer a essência da mensagem dela, que eu acho que ela cabe bem agora. Porque erro nosso também, e a gente ouve esses comentários o tempo todo, de que o mundo está pior, ele nunca teve tão conturbado. Sim, as coisas estão num momento realmente de transformação muito grande, mas não dá para falar que o mundo está pior. Pelo contrário. Né? O nível de comunicação que a gente tem hoje, os diferentes níveis de contato que a gente tem. Nós estamos aqui, tem uma turma distante que continua... Isso, então, e é uma história interessante do Luciano, que eu tive a chance de, talvez, algumas semanas atrás, conversar com ele, e ele
ansioso, porque estava muito feliz com as vindas às sextas-feiras, mas mudando de país, eu falei, não, e está aí, ó, continua perto da gente, né? Então, como é que nós vamos falar que as coisas estão piores? Né? A facilidade hoje tecnológica, que nos ajuda demais, o acesso que a gente tem à informação, é maravilhoso isso, gente. O acesso que a gente tem hoje, dentro da nossa doutrina, a lugares que a gente pode frequentar, não é maravilhoso isso? Então, eu concordo que a transformação é grande, a gente precisa se preparar muito para ela, e nós temos um papel grande nisso, e nós vamos falar já já, um pouquinho mais. Mas, cara, as coisas não podiam estar melhores. Agora, sabe, para mim é cada passo que a gente dá para frente, sim, mais complexas as coisas ficam, mais desafiadoras elas ficam. Mas é porque a gente está pronto, definitivamente, né? E aí, para mim, foi um alento, porque isso, eu não lembro quando foi o dia do tsunami, terremoto, mas acho que foi lá terça, quarta-feira, né? Então ainda tinha a semana toda pela frente, além de Palmeiras e Corinthians, um monte de desafio na semana. Eu falei, pô, como é que vai ser esse negócio, né? E poxa, ela me ajudou muito ao longo da semana, mas ajudou muito. Né? Aí eu falei, em vez de falar, e depois a gente fala de desobsessão numa outra oportunidade, porque também eu estou ouvindo um livro. Agora a gente vai ter que mudar isso, né, André? A gente ouve livro, vê. Então, estou ouvindo um audiolivro sobre desobsessão, grilhões não lembro, atuais, alguma coisa assim, que eu passei para vocês, eu acho, no Spotify. Maravilhosa a obra. E eu ia falar um pouquinho sobre ela aqui, mas, de novo, estamos aqui falando sobre esse momento que me fez passar uma semana tão maravilhosa depois desse turbilhão que eu vivi, sem mudar nada, porque hoje eu recebi a notícia de manhã que literalmente o Trump mandou 2 submarinos nucleares ali para perto da Europa. Então, assim, e eu acho que é essa a beleza da mensagem dela. Não importa o que vai acontecer aí fora, a gente tem que estar preparado dentro para que a gente possa viver esse momento da melhor forma possível. É assim que a gente vai mudá-lo, inclusive, né? Então deixa eu compartilhar com vocês aqui um pouquinho um resumo do resumo da mensagem dela. Primeiro ela diz na mensagem que grandes transformações são feitas com a ajuda de pessoas que estão preparadas para passar por ela. Então, bem-vindos nós todos aqui ao grande trem da transformação. Né? Porque se a gente está aqui passando esse momento, é porque literalmente nós estamos preparados para ele. Né? Então, cada vez que eu falo, eu acho que eu não passo de hoje, eu estou mentindo para mim mesmo. Né? Porque sim, a gente passa de hoje para amanhã e assim por diante, porque estamos preparados para. Né? E você veja, é uma mensagem talvez 8 anos atrás, 9 anos atrás, ela fala, olha, a estrutura física e atmosférica do planeta vai mudar. Eu falei, caramba, a semana do... E eu tenho alguns amigos que moram numa cidade na Califórnia, muito próxima de onde teve ondas gigantescas, e eles achavam que era aquele raio do terremoto que vai dividir um dia a Califórnia da... Né? Todo mundo busca nessa hora o colapso total, né? Porque é mais fácil. O colapso total, para aqueles que acreditam que ele é definitivo, não tem amanhã, né? Então, e ela achava que uma das pessoas falou, esse, agora não tem jeito. E tá aí, ó. A transformação ela não vem só da gente, talvez que tem um pouquinho mais de sensibilidade, perceba. Ela está vindo na estrutura mais material que a gente pode encontrar, na crosta terrestre. Né? Sem falar eu estava falando agora com o Luiz, né? A gente está vivendo um inverno diferente esse ano. Né? Fazia muito tempo que a gente não tinha o inverno assim, e fazia tempo que a gente não tinha inverno, né? Essa é melhor, Marcelo. Ao mesmo tempo, alguns países europeus nunca tiveram verão. Assim, mudou a ordem atmosférica também, né? E aí sim, você tem também uma constituição moral passando por uma prova de fogo, né? A gente hoje vê atrocidades, eu não sei se vocês têm acompanhado o que tem acontecido com a população ali na faixa de Gaza,
verdadeira, eu nem sei como chama, um descalabro aquilo lá, né? Pessoas passando por momentos que a gente não imagina ainda que seja possível num planeta que tenha passado já por tanta evolução material, inclusive, né? Mas é uma verdade, né? Ainda os atos terroristas, tudo que a gente está discutindo, ou seja, está ali, transformação de um chacoalhão moral em todos os sentidos, que talvez há um choque aí do que a gente viu já no passado de atrocidades e o que a gente observa agora novamente, né? Mas, de novo, isso não quer dizer que seja pior que o passado, mas é que está tudo misturado nesse. E outra, a gente tem acesso a isso tudo. A informação hoje ela vem com uma rapidez e abrangência que a gente nunca teve, né? Sem dúvida. Um fluxo de espíritos recambiados muito grande. Eu não sei quem outro dia comentou comigo e está impressionado com o volume de desencarnos que são observados todo dia e notícias mais próximas, mais distantes. Eu, sinceramente, às vezes eu não sei se é a informação hoje, que ela é muito imediata, ou se realmente está tendo um fluxo, e o que parece é isso, está havendo uma aceleração na separação do joio do trigo, talvez, né, se a gente quiser dizer assim. Ou seja, para essa evolução caminhar, é importante agora que estejam as pessoas aqui que podem ajudar nesse caminhar. Então, essa aceleração é tanto tirar daqui aqueles que podem atrapalhar, como também conscientizar aqueles que aqui estão em que a gente precisa fazer alguma coisa, né, o mais urgente possível. Mas definitivamente, e é interessante já vamos falar um pouquinho sobre isso em todos os níveis. Para a doutrina, nos últimos talvez 20, 30 anos, que, concordam, é um espaço de tempo muito pequeno, houve uma transformação aqui dos pilares da doutrina e aqueles que construíram, né? Chico, agora Divaldo, mas ao mesmo tempo está vindo uma turma nova aí, né? E já nós vamos falar um pouquinho, inclusive uma turma nova que ajudaram com que esses construíssem esses pilares que nós estamos vivendo hoje aqui. Grandes cataclismas morais. Hoje essa guerra comercial, ou agora o que a gente viu essa semana ali, né, do caso do ministro do Supremo aqui, você vê que muitas dessas situações elas não têm uma lógica moral, elas não têm uma coerência moral, né? O que a gente vem observando no tratamento entre nações, hoje uma defesa do nacionalismo, que parece que o mundo está partindo para um isolamento, todo mundo se fechando mais, é isso. Mas não vai acontecer. A gente sabe disso. É um momento que nós estamos vivendo. O mundo passou, desde o mercantilismo ali, por um processo de integração. O que veio de evolução tecnológica nas comunicações é para intensificar ainda mais essa integração. O mundo vai ficar cada vez mais integrado. O que a gente vive nesse momento de transição é esse choque todo de uma série de coisas acontecendo. Alguns defendendo esse nacionalismo e se fechar para o mundo, outros dizendo, meu Deus do céu, uma grande oportunidade de eu me abrir para o mundo. Então, ao mesmo tempo que você tem os Estados Unidos dizendo, chega, aqui eu não vou deixar mais entrar ninguém, você tem uma China que está querendo fazer negócio com o mundo todo. Então, entendem que realmente nós estamos tendo uma mudança física até todos esses conceitos morais, do que é, na verdade, ser, né, um líder geopolítico, do que é ser um líder econômico, do que são essas fronteiras né, de intercâmbio entre os países, isso tudo está mudando, né? O nosso Brasil, ele está se integrando com países que não tem nenhuma fronteira conosco. Turquia, Índia, China, África do Sul, Coreia. Por que isso? Porque a integração ela se intensificou, né? Mas há esse choque, muito mais porque a gente vê que antigos conceitos estão caindo por terra. Não é? Para a gente sempre, toda vez que deu uma dor de barriga aqui no Brasil, para onde a gente olhava? Para os Estados Unidos. Em todos os sentidos. Para sair daqui e buscar outras oportunidades.
para aprender a própria língua, para estudar, para trabalhar, sei lá o quê. Mudou. Talvez agora nós vamos ter que ir para outros horizontes. Então, é nesse momento, inclusive, que, observando o que a gente está vivendo, e você enxerga algumas das mensagens que a Joana de Ângeles dá, todos os valores vão ser alterados. Todos os valores vão ser percebidos. Todos eles. Porque a mudança que vem, e eu não sei, né, se eu já passei por isso, imagino que não, a mudança que vem de patamar, ela é tão profunda que não dá para passar só um reboco. Então faz o seguinte, é só mudar um pouco ali, te põe um chapéu diferente, que pronto, agora você virou um cidadão de um planeta em regeneração. Não, tudo vai mudar. De novo, a crosta vai mudar, a atmosfera, e vai mudar, é isso, as relações, a distância física, o pensamento. Ao mesmo tempo, essa semana eu vi um médico que fez uma cirurgia dos Estados Unidos, se eu não me engano, na África, alguma coisa assim. Né? Uma cirurgia à distância. Mas aí dá para falar que está ruim? Não, mas está tudo acontecendo ao mesmo tempo. Né? E óbvio que é o que a gente enxerga. Se a gente quiser... Né? Lembra, Luiz, a história do puxa-angústia? Se a gente quiser aumentar a fila do puxa-angústia, é só a gente listar as áreas que vocês quiserem falar, a gente lista aqui um monte de pepino que está acontecendo. O mundo inteiro. E de novo, inclusive na relação pai-filho, amigos, colega de trabalho, nós estamos tendo um choque cultural de pessoas com valores diferentes, avaliando de formas diferentes desempenho, evolução de carreira, oportunidades de estudo, tudo. Né? O meu filho que presta vestibular esse ano, ele teve uma palestra recentemente que dizia, olha, tudo que você imaginou de possíveis empregos na sua vida nos últimos anos, joga tudo por terra. Você vai ter que reavaliar isso tudo aí. Pronto, o menino é outro que quase pega uma onda no tsunami ali, porque falou, acho que é mais fácil. Mas ué. Do mesmo jeito que meu pai falava, ele dizia, olha, eu não sei se eu estaria preparado para enfrentar os desafios que você está enfrentando hoje. A mesma coisa com meu filho. Eu não sei como é que ele vai fazer, mas aí também é problema dele. É uma ema, né? Cada um com o seu. E nesse choque evolutivo, que talvez seja mais legal falar isso, né, do que simplesmente o caos e parará, mas nesse choque evolutivo, porque para mim o choque evolutivo ele tem essa noção de que eu tenho que sair de um trem e ir para o outro. Né? Ou seja lá o que for, eu tenho que me transformar. Ele faz com que a gente precise de ajudas diferentes, ferramentas diferentes. Talvez, inclusive, reavaliação na forma como a gente lida, inclusive com a própria doutrina. Né? Porque durante muito tempo, e na sua formação, que isso é maravilhoso, era uma questão de você conhecer um pouco mais que existia um outro mundo. Essa é a base, inclusive, da obra de Kardec. Existe outro mundo, existe comunicação entre os mundos, é assim que as coisas acontecem, tem espíritos de várias ordens, tem mundos diversos. Agora, possivelmente nós vamos passar por uma fase que, olha, isso aqui eu não vou falar mais não. Como é que você pega esse troço todo aqui agora e toca o teu dia a dia? Que, aliás, sempre foi muito o que o Caritas defendeu, isso desde que ele foi criado. Como é que eu uso esse conhecimento e a experiência que a gente obtém nas nossas interações, seja numa casa espírita ou não, no nosso dia a dia, em tudo que a gente faz. E aí a gente vê, como eu já mencionei, sai um Chico, sai daqui. Chico Xavier. Sai o Divaldo, que de novo vieram ajudar a montar essa doutrina e tudo que a gente conhece, principalmente no nosso país. Mas ao mesmo tempo já está vindo aí André Luiz, Emmanuel, que os ajudaram muito a estabelecer essa doutrina para a gente. Mas o que eles vêm trazer? Eu tenho certeza que é uma outra ordem. Não é o que o Chico e o Divaldo trouxeram com a ajuda do Emmanuel e do André Luiz. Talvez agora seja o Emmanuel e o André Luiz, com a ajuda do Chico e do Divaldo, vão trazer outra ordem para o que a gente conhece. Outra ordem para essa interação. Outra ordem para todos esses conceitos no nosso dia a dia. Naquilo que a gente pensa, naquilo que a gente fala, naquilo que a gente quer. Porque é esse o momento da gente viver isso. E aí, no meio disso tudo, estamos nós. Não é? E muitos de nós aqui, que é o caso do Luiz, que estuda isso há muitas décadas, e tantos outros
aqui no Caritas, vamos pegar exatamente esses dois momentos. O momento da formação dessa doutrina e estou vivendo agora esse choque evolutivo. E por que nós estamos vivendo isso? Porque nós estamos preparados para fazer essa transição junto com todo mundo. Talvez com o Chico e o Divaldo e agora com o Emmanuel e com o André Luiz. Seja ele na intensidade que for e no tempo que for. Nós viemos para fazer essa amarração de um para o outro. Né? Que, de novo, não sei o quanto a gente vai ver dessa evolução, mas nós estamos aqui agora. A gente acompanhou o que eles trouxeram e tantos outros, como aqueles que acompanharam a transição entre, sei lá o que foi antes, que era possível no cristianismo, com Kardec vindo no final do século XIX, e tudo que se formou nas primeiras décadas do século XX foi muito difícil. Né? Então, de novo, mas nós estamos aqui. A gente passou alguns anos atrás por uma pandemia, em que a ordem global foi: fica em casa porque senão você morre. Então você acompanha que esse negócio vem há muito tempo. Essa transição aqui, ela precisa... A gente já fala há muito tempo que estão encarnando pessoas, crianças especiais, não são crianças especiais. São esses espíritos que vêm com uma bagagem diferente, obviamente mais evoluída, para preparar o terreno. Do mesmo jeito que você lê na Gênese, que eu acho uma obra maravilhosa, em que precisou se esperar que a crosta terrestre parasse de ferver para você conseguir colocar alguém aqui de pé, que foi isso que aconteceu. Então aqueles movimentos de congela a terra, descongela a terra, justamente para formar a crosta, para a gente poder pisar hoje onde a gente está pisando. Do mesmo jeito que acontece, está vindo uma turma nova para começar a pavimentar uma outra ordem. Agora, de novo, tudo isso é lindo, só que tem o dia a dia. E o dia a dia com o atraso, o WhatsApp do tsunami, o escândalo não sei do que, o trânsito não sei da onde, as contas que tem que... Então, esse turbilhão que a gente vive, em que tendenciosamente a gente vai dizer, tá no fim esse negócio. O mundo tá acabando. Engraçado que essa semana eu vi um monge falando sobre estamos vivendo o apocalipse. Para mim, nada mais verdadeiro. Aquele que está na Bíblia lá, é que aquele da Bíblia parecia que era o do filme do fim do mundo. Que é um só e dá um Shazam e os passarinhos vêm. Mas não. É mais do que nunca essa grande transformação. Né? Que ela vai ser dessa forma gradual. Talvez a gente vai enxergá-la com mais efetividade no momento que a gente desencarnar e ver qual é o rumo desse negócio que veio e o rumo que vai. Hoje, a gente está aqui no meio da confusão. Né? Mas estar no meio da confusão, ele exige esta consciência. Não vamos conseguir parar, porque parece que às vezes que a gente quer parar. Sabe, para que eu quero descer? Não, mas não vai parar. Então você não vai conseguir descer. Então vamos. E o que é o vamos? O vamos é a gente botar esse negócio na devida ordem, né? Porque é exatamente aquela coisa, a ansiedade que você quer acelerar ou atrasar o relógio, você quer mudar aquilo que já aconteceu, ou você quer controlar aquilo que vem pela frente. Puxa vida. Aí fica uma bagunça, né? Então é melhor eu ficar no trem, saber que realmente a viagem ela vai ser bastante animada e dinâmica, mas que eu tenho capacidade de suportá-la. E mais, ajudar ainda que ela seja a melhor viagem do mundo. Né? Mas a gente precisa ter uma certa conscientização disso. Né? E dentro dessa conscientização, não tem jeito. Se a gente não tiver agora muito... Eu lembro que logo no comecinho da pandemia, ali em 2020, foi quando a gente, um dia aqui na diretoria, a gente sentou e decidiu fechar o Caritas, né? E, bom, vamos fechar, e aí faz o quê, né? Como é que a gente... E aí, na época, todo mundo lá falando de Zoom, vamos fazer uma... Lembra, Luiz? Vamos fazer uma virtual, vamos. Nas primeiras semanas ali, a gente nem sabia direito como ia ser a dinâmica e tal. Mas um dos componentes, eu lembro que a gente discutiu logo com quem na época estava junto, era, gente, nós estamos preparados para viver isso. Então, a lamúria, meu Deus, e agora? Vamos superá-la rápido. Porque nós estamos aqui para ajudar. Não estamos aqui para puxar angústia. Para dizer que o mundo está acabando. Está vendo? Agora vai. Né? Você vê? Olha quantos agora vai.
Bom, é só ver quantas vezes já teve data do fim do mundo estabelecida por alguém, né? Eu já passei por umas... o Luiz, que está com 30 e poucos anos, já deve ter passado, inclusive, por muito mais. Mas eu, por umas 5, eu já passei. Né? Bug do milênio, umas coisas que iam acabar com tudo aí, né? Então, definitivamente, agora, nesse momento, em que realmente parece que... Não, agora está vindo a Terceira Guerra Mundial. Porque tem um maluco lá, o Umpa-Lumpa lá, que cresceu, que é completamente Pinel, agora ele vai apertar o botão. Eu não ouvia essa há muito tempo. Um cara falou assim, ele vai apertar o botão. Eu falei, que botão, amigo? O botão você aperta todo dia do elevador, para descer, para subir. Mas eu fico com essa ansiedade, que agora, e não foi a pandemia, porque não foi a peste bubônica, porque não foi a Primeira nem a Segunda Guerra Mundial, e não vai ser nenhuma. O trem não vai parar. E o que a gente precisa agora é acreditar, mas... como é que chama aquele negócio? Colher as mangas. Arregaçar as mangas. Colher as mangas... se eu não me engano, no meio da mensagem da Joana de Anjos, ela fala exatamente o que a gente vê na imagem aqui. Você acha que uma borboleta sai do outro lado lá, sem gelol? Ela não fala isso, né, gente? Óbvio que ela... Mas assim, que ela não passa por um certo sofrimento nessa transformação? Exatamente. E aí o importante, né, Marcela, é a gente entender que não vai ser fácil, mas não é para ser fácil. Porque só assim a gente vai reavaliar o que a gente pensa, o que a gente acredita. Então precisa não só de muita coragem, mas de muita fé e determinação. E agora é a hora que nós temos que olhar ali para o Evangelho, para todas as obras que nos dão muito apoio nessas horas, e começar a dizer que isso aqui não é só leitura. Isso aqui é uma grande base para eu sentar e dizer, olha, é aqui, agora vamos. Chega uma hora que, cara, você não mais espera estar pronto. Você tem que estar pronto. E é isso que eu sinto. Essa semana, eu acho que o puxão de orelha que eu tomei foi exatamente isso. Falar, entendi, mas vamos... Sabe, lembra mais um velho aqui, Luísa? Levanta, sacode a poeira, dá volta por cima. Essa também é velha. É velha. Agora, acho que não é nem do meu tempo. Não? Ou seja, é isso. Agora, como é que a gente, na visão da mensagem dela, isso aqui não é dica minha, não. É que eu não sei, eu também estou tentando aprender aqui. Né? O primeiro é muito interessante. Quando as coisas estão muito conturbadas, você tem que vir com antídoto. Então, se está tudo caótico, a calma é... E a calma, ela é uma calma verdadeira, né? Não é aquela, eu tô bem. Não, é a calma de dizer, olha, respiro fundo. Não é, Ju? Teve um dia lá, Ju, respira aí, arruma um lugar para respirar, porque é isso. Se você não encontrar em algum momento um respira fundo, senta, para que você possa não só raciocinar, mas que o teu coração se aquete e você possa se ouvir, e talvez uma mensagem dessa, ou a mensagem que... não é, Érica? A Érica teve que fazer isso nos últimos anos com uma certa intensidade. O mundo lá fora despencando e aqui dentro também, não é, Érica? E é isso, só essa calma, mas também não é uma calma pacífica. Aquela calma, vou ficar calma aqui, daqui uns 14, 15 anos eu saio para ver como está. Não. É essa calma com resiliência, que é o levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima. Se acalma e vamos para a próxima, né? Que é muito importante. A segunda é essa responsabilidade pessoal. A responsabilidade pessoal é que você está sendo observado. Para aqueles à sua volta que, né, seus familiares, amigos, colegas de trabalho. Então, a responsabilidade que você tem é de transmitir essa calma também e essa resiliência. É a partir desse momento em que você começa a estabelecer a sua conexão com o instrumento de ajuda. Se a doutrina te ajudou, é aí que você abre as portas para alguém enxergar na doutrina, ou seja, lá no que você acredita, que pode ajudar também. Não tem, ao invés de ficar pregando berrando na rua qualquer coisa, e nada contra isso, mas é você mostrar que aquilo fez a diferença e está fazendo nesse momento muito crítico. Então, se alguém te enxergar em algum momento e você puder transmitir uma mensagem de calma, tranquilidade e de positividade, aquilo já fez diferença. E eu não estou nem falando ainda dos amiguinhos desencanados que estão à volta ali, que aí a gente multiplica isso por muito mais pessoas.
Mas aqueles que estão te observando, se você conseguir passar essa calma legítima, você já ajudou um monte de gente. Você tem sim uma responsabilidade pessoal em estar pronto para essa transformação. Então a gente começa a ver que a transformação também, ela começa a sair daqui e começa a atingir outros campos e ambientes, né? E aí, para quem tem filho, para quem tem, de novo, familiares, mais importante ainda. Porque se eu estou vendo aquela referência desesperada, frente a tudo que a gente vê no dia a dia, como é que faz? Né? E quando eu digo isso, são aqueles que têm alguma exposição, seja lá no ambiente que for. Né? E aqui, de novo, a gente volta para a discussão que sempre foi a base da doutrina, que é a reforma íntima, mas com esse aspecto de atuação. Não é falar sobre ela, é vivê-la. A calma, a tranquilidade, eles são exatamente isso aqui. Se eu tenho a certeza de que eu estou preparado para viver o momento que eu estou vivendo, eu sei que eu vou sair do outro lado melhor do que eu entrei. Se eu estou conseguindo transmitir isso, é porque eu estou me avaliando e trabalhando de uma certa forma a minha saúde em todos os ambientes. O Luiz sempre fala aqui, né? Nós somos um ser psicossocial e social. Como é que é, Luiz? Fala, porque eu só pego o final. Bio, psico e social. Ah, é verdade. Hoje, espiritual. Então, se eu sou isso... Pois é. Já perdi de novo, vou ficar só com o fim. Então, é social e espiritual. Nós somos um ser bio, psico, sócio espiritual. Boa, Luiz. Mas você aumentou um, que só tinham 3, eu lembro. Mas tudo bem. Não tem importância, mas ficou melhor que antes. Talvez agora eu vou lembrar mais. É exatamente isso. Se eu sou isso tudo, como é que faz? Não dá para falar. Aí você fala, bom, então eu vou ler. Tá, lê. Ótimo. Ah, então eu preciso de um passe. Tá bom, toma o passe. Então estamos aqui juntos. Mas e aí? Para ficar desse jeito aqui, ó. Eu preciso estar mais calmo. Eu preciso saber que eu vou viver esse momento e vou transmiti-lo para todos aqueles que estão à minha volta, né? E aí vem também um dos componentes que a gente muito fala aqui, né, da força do pensamento e das palavras e tudo mais, que é na hora que eu começo a... Como é que eu expresso isso tudo? Então, para mim, o que na mensagem dela, o que fica maravilhoso é que ela dá essa... É uma mensagem muito singela, assim, mas ela dá essa noção dessa atuação, da ação, né, do seu papel nesse negócio. Então, já que se você está bem nesse momento e está conseguindo, de uma certa forma, se estruturar para entender o seu papel, na hora que você transmitir isso, num olhar, num abraço, num beijo, numa palavra, num pensamento, numa atitude, ele tem que transmitir isso tudo, né? A gente não fala toda hora que a hora que eu desencarno, eu efetivamente sou aquilo que eu sou de verdade. Talvez é quando a gente vai se conhecer. Então, melhor a gente se conhecer agora. A gente não fala isso o tempo todo. Então, é isso aqui, ó. Então, se eu estou... Então, pensa 2 vezes antes de falar. Pensa 2 vezes em alguém chegar para você e dizer, poxa, não está no fim do mundo? Pensa 2 minutos e diz, que mensagem eu devo dar aqui? Eu vou contribuir para esse negócio ou eu vou dar uma segurada nisso? Ou eu vou mostrar como eu estou encarando esse negócio, né? Que é o que ela pede, no final das contas, na mensagem como um todo. É que a gente propague o bem e o contágio que devemos promover. Propagar o bem é o contágio que devemos promover. Mas também não dá para falar. Fica calmo, pô. Fica muito bom assim também, né? Mas é muito mais essa transmissão. Que é, né, aquele que dá tapa na cara do outro na hora da câmera. Dá um tapa. Ótimo, ótimo. Todo mundo calmo agora, mão doendo, porque é exatamente isso. Ou seja, a hora que se eu consigo acalmar aqueles... Você imagina se cada ser humano que está hoje aqui encarnado conseguisse acalmar 2 à sua volta. 2. Olha só o que você ia ter da população numa outra camada de vibração. Né? Que é isso que ela pede no final. Então é uma... Eu não consigo ver uma mensagem mais propícia no momento que a gente está vivendo. E não é um momento essa semana, né? Eu fiz essa associação com essa semana, mas é um momento que a gente vive há muitos anos. Né? E, de novo, nós estamos aqui juntos, como uma equipe, e se a gente citar daquele mais, né, velho aqui para o mais novo,
A gente já viveu nesse período todo um monte das coisas que ela coloca na mensagem. Só que nós vamos viver muito mais. E gente, pensa isso do outro lado. A hora que a gente, né, voltar para casa, e se a gente conseguiu viver isso da forma mais saudável possível, que é sair do outro lado ainda acreditando mais, né, na mensagem de Jesus, acreditando mais ainda em todo o trabalho que foi proposto para a gente, olha como nós vamos estar. Né? Aquela velha história que Jesus sempre disse, o tamanho do desafio que eu te der é proporcional ao tamanho da vitória que eu quero que você tenha. Então, ao mesmo tempo, ele mostra isso tudo. Quando você está preparado, os instrumentos que eu vou te dar para que você possa passar por isso, e mais, te dou a certeza da vitória que você vai ter. Então, eu acho que a hora que eu encontrar de novo a mensagem, eu vou passar aqui nos grupos, é uma mensagem muito acalentadora. E eu acho que ela serve e vai servir para a gente, não só agora, mas para bons anos que vem aí pela frente. Tá bom? Obrigado, gente.